para entendermos tudo o que envolve essa decisão do BC de manter no patamar de 15% ao ano e entender as entrelinhas do comunicado, o tom do comunicado do Copom. A gente recebe aqui no estúdio também em São Paulo a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Muito boa noite, Rafaela, bem-vinda aqui, obrigada por aceitar nosso convite. Queria começar contigo nessa questão. A decisão do Copom era esperada que fosse mantido esse patamar de 15%, mesmo diante de redução de expectativas, por exemplo, sobre a inflação. O último boletim Focus, inclusive, projetou o IPCA em 4,55%, já começando a se aproximar do teto da meta, não do centro, mas pelo menos para quem estava longe sequer do teto da meta, tem alguma tendência aí de se começar a vislumbrar a meta sendo minimamente cumprida ali da inflação. Mas veio um tom muito duro. O que você destacaria, o que explica esse tom tão duro, apesar desta tendência de inflação nos eixos? Não era hora já de se indicar ou de se começar a pensar em corte de juros? Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. O comunicado veio, de fato, um pouco mais duro. A decisão de manter a Selic era amplamente esperada, nenhuma novidade, mas, de fato, o comunicado manteve um tom mais duro com relação à expectativa da política monetária, mesmo quando a gente vê um cenário de inflação um pouco mais positivo. Existe ainda uma preocupação muito grande do Banco Central com relação às expectativas de inflação desancoradas, apesar que as expectativas começam a ceder, o patamar de expectativa para a inflação ainda está bem acima do centro da meta. E fica claro ali também no comunicado que se mantém essa mensagem de que a política monetária precisa ser ainda muito restritiva por um prazo prolongado, porque a gente tem muitas incertezas no cenário. A principal delas é a incerteza fiscal aqui no Brasil. A gente ainda tem uma preocupação grande com uma expansão fiscal em 2026 e o Copom vai seguir muito atento aos impactos dessa expansão fiscal na demanda. O Copom menciona o hiato positivo do PIB. O que quer dizer isso? A nossa capacidade de produção ela é limitada, então quando a gente tem uma demanda mais aquecida, pode gerar mais inflação e uma expansão fiscal pode sim causar um aumento de demanda no próximo ano e manter a inflação ainda acima da meta. O Copom segue vigilante nesse sentido. E aí, Rafaela, você menciona a questão fiscal. Por uma coincidência, hoje o Senado, como esperado também, aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, na mesma linha do que foi aprovado pela Câmara e por ser um projeto não só vindo do governo, mas uma promessa de campanha do presidente Lula, certamente vai ser sancionado sem grandes surpresas. O quanto esta coincidência também estava no radar do Copom, o fato de que no ano que vem vai se ter esta situação de famílias que vão ter mais dinheiro no bolso e que, ao fim e ao cabo, acabam usando mais para consumo do que, por exemplo, para a poupança. Sim, a gente tem ao longo desses últimos anos essa divergência da política fiscal e monetária. Enquanto a gente tem uma taxa de juros bastante elevada, a gente tem um gasto fiscal em expansão e um não condiz com o outro. Então, quando você tem esse aumento de gasto fiscal, ou via gasto, ou via redução de impostos, que é o caso do imposto de renda, isso mantém a demanda aquecida. E é um dos motivos que a política monetária ela segue restritiva por um prazo bem prolongado. A gente tem uma restrição monetária na taxa de juros Selic, uma taxa acima do neutro já há quase 5 anos. A gente vai entrar no 5º ano de política monetária restritiva e ainda assim a inflação continua acima da meta. Então existe uma preocupação, essa isenção de IR a partir de janeiro pode impulsionar o consumo das famílias, principalmente as famílias de classe média, elas vão ter uma renda extra, essa renda extra tende a ser direcionada para consumo e isso corre um risco, isso eleva o risco da inflação voltar a subir. Então essa é uma das preocupações do Banco Central e do Copom e por isso essa mensagem ainda dura. A gente ainda não sabe o impacto, as projeções de inflação continuam apontando para que uma inflação seja menor no próximo ano, comparado com o que foi esse ano. Esse ano ela está aí mais próxima de 4,5%, 4,60%, no próximo ano mais próxima de 4%, mas esse aumento do consumo pode sim causar um repique inflacionário. Ficaremos de olho nisso. Agora, a gente está vivendo, Rafaela, o maior patamar da Selic desde 2006, com essa taxa a 15% ao ano. Isso já é
e ela já está há algum tempo assim. A gente já tem uma ideia de quais setores têm sido mais afetados por essa taxa de juros tão elevada? O principal impacto da taxa de juros, ele é no crédito, né? Então, a gente já começa a ver uma desaceleração do crédito, tanto para as empresas quanto para as famílias, mas ainda assim, a economia ainda não desacelerou. Se a gente pensar em outros períodos em que a taxa de juros foi também tão alta quanto ela está hoje, a gente teve recessão, por exemplo, em 2015, 2016, e hoje o que a gente vê para o próximo ano é uma desaceleração do PIB, mas a gente está bem longe de um cenário de recessão. Então, apesar da taxa de juros estar bastante alta, a economia ela segue bem resiliente, mas a gente começa a ver alguns setores, principalmente os setores que demandam mais crédito, investimento, setores mais intensivos em capital, a construção, por exemplo, aquisição de bens duráveis, esses setores, a indústria, né, principalmente, esses setores já começam a dar sinais de desaceleração, resultado dessa política monetária bem restritiva. Pois é, e aí com isso, Rafaela, para encerrar aqui, a expectativa é de que o ciclo de corte só comece no ano que vem, ainda não se sabe exatamente quando, talvez a partir de março, mas o Copom ainda tem mais uma reunião. Esta foi a penúltima, tem mais uma reunião antes das festas de fim de ano. Levando em conta o tom do recado deste comunicado, o que se dá para projetar para a última reunião do ano? Será que vai ter uma sensibilidade natalina do Copom de, na última reunião, começar a indicar o início deste corte para 2026? Ou será que, diante desta postura, do tom de hoje, é só em 2026 mesmo que vai começar a ficar mais claro quando que esta política monetária vai poder ceder um pouco de tanto aperto monetário? Para dezembro, o Copom afasta a chance de uma queda. Alguns meses atrás, o mercado previa o início do corte de juros já em dezembro. Essas apostas já foram apagadas e o comunicado hoje não dá nenhuma abertura para corte em dezembro. Para a reunião em dezembro, a gente pode ver, sim, uma mudança nesse tom de comunicado. Podemos ter um comunicado um pouco menos duro, até porque a evolução das expectativas de inflação e a própria evolução do cenário de inflação ele está mais positivo e o Copom vai começar a reconhecer isso. A gente vai aguardar a ata que sai na terça-feira, muito provavelmente teremos uma descrição de um cenário mais benigno do que a gente teve na reunião passada e esse cenário se confirmando, para dezembro a gente também pode ver o Copom amenizando o tom. Os cortes, as apostas para os primeiros cortes de juros, elas hoje estão divididas entre janeiro e março. No Inter a gente tem uma previsão para um corte em janeiro, mas de fato a gente vê um cenário ainda incerto para esse corte iniciar em janeiro, mas no primeiro trimestre do próximo ano a gente deve ter o começo dessa flexibilização da política monetária. E é o que todos esperamos, no fim das contas, juros podem ser um remédio necessário, mas são um remédio amargo que chega uma hora que cansa e fica toda a expectativa para que esse ciclo de corte comece a ser possível.